Olá pessoal, aqui é o professor Ivan de novo com as regras de derivação. A nossa terceira proposição nesse vídeo é a derivada do produto de uma constante por uma função. Então eu tenho o produto de uma constante c por uma função f de x. Então vamos definir os nossos elementos aqui. Então nós vamos ter uma função f, uma constante c e uma função g, definida por. Então, g de x vai ser igual a uma constante vezes uma função de x. Tá? F é uma função, g também é uma função, onde g é a constante vezes a f de x. Tá bom? Se existir a derivada do f de x, se ela existir, então, fica a seguinte proposição, que a derivada da nossa função g vai ser igual a constante vezes a derivada da função f. Tá? Então, essa daqui é a nossa proposição. Vejam, a constante não entrou na derivada, ela ficou fora. Então, se a minha função g é uma constante vezes uma função, e se a derivada da função f existe, por hipótese, então nós temos que a derivada da função g vai ser a constante vezes a derivada de f. Tá? Então é como se a constante ficasse, entre aspas, invisível no processo de derivação. Lembrando que a derivada da constante separada é zero, tá? Mas a constante, quando feito um produto com uma função, nós deixamos ela de ladinho e fazemos a derivada apenas da função f. Tá? Bom, essa é a nossa proposição. E agora, a nossa prova? Vamos provar isso utilizando a nossa regra de derivação. Tá? O primeiro passo para nós fazermos essa nossa prova, nós vamos supor que por hipótese, existe a derivada da função f. Então f de x é igual ao limite de ΔX tendendo a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Tá? Então, por hipótese, nós estamos supondo que isso daqui existe. Tá? Porque se a derivada da função f não existir, não vai existir a derivada da função g. Tá? Então, nós vamos ter o quê? Temos a nossa função g, a derivada da função g, vai ser a mesma coisa que a de cima, só que aplicada a g e não a f. Então nós temos aqui g de x mais ΔX menos o g de x sobre ΔX. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir o g de x mais ΔX considerando que o meu g é c vezes f de x. Tá bom? E também vamos substituir o g de x, que é simplesmente o produto da constante pela função f. E vamos ver o que vai acontecer. Então, fazendo essa substituição, a função g de x, a derivada dela, vai ser igual a um limite do ΔX tendendo a zero, g de x mais ΔX. O que vai acontecer? Eu vou pegar aqui e substituir o g por c vezes f de x. Então, nesse caso, nós vamos ter um c vezes um f, onde é x, eu tenho que substituir por x mais ΔX. Então, meu f vai ser de x mais ΔX. Tá? A constante fica a própria constante, porque ela não depende do que tem aqui dentro da minha função g, e nem da função f. Então, ela vai ficar ali multiplicando. Menos o g de x, que é essa expressãozinha ali de cima. Então, vai ficar c vezes o f de x, que é o que está lá em cima, dividido por ΔX. Tá certo? Bom, o que nós vemos aqui nesse termo? Nós temos uma constante aqui multiplicando e temos uma constante aqui multiplicando. Eu vou colocar essa constante em evidência. Então, nós vamos para o próximo passo da nossa derivada, que vai ser o limite do ΔX tendendo a zero, a constante em evidência lá fora, vezes o quê? O que sobrou ali. f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Então ficou c vezes esse colchete, que é f de x mais ΔX, menos f de x
sobre ΔX. Aqui eu tenho esse limite, né? A gente viu lá no início, né, dos vídeos, uma propriedade do limite que diz que o limite de um produto é o produto dos limites, ou seja, eu vou aplicar o limite na constante e vou aplicar o limite nesse colchete aqui, né? Bom, o limite da constante, nós sabemos que é a própria constante, né? Então nós podemos reescrever aqui, a derivada da função g, vai ser a constante, né, que eu apliquei o limite na constante, vezes o limite do colchete, que é o limite de ΔX tendendo a zero, do que df de x mais ΔX menos o f de x dividido por ΔX. Tá? O que é esse limite aqui? Esse limite aqui não é exatamente a derivada da função f, então a gente vai substituir ela aqui. Então nós encontramos aqui no final que a derivada da função g é igual a constante, que está aqui em cima, vezes o limite, que nada mais é do que a derivada da função f. E dessa forma nós, né, provamos que a derivada da função g é igual a constante vezes a derivada da função f. Foi o resultado que a gente obteve aqui embaixo. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado, né, dessa prova, dessa regra de derivação, e até os nossos próximos vídeos.